E aí, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, uma live muito especial, juntamente com o irmão Joel. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana. Espero que vocês gostem. Aqueles que nos acompanham aí através dos devocionais, dos grupos de estudo, sejam todos muito bem-vindos. Alegria tê-los aqui conosco. Eu já vou chamar o irmão Joel para a gente começar essa live, que é uma live muito bacana e muito importante para o meu conhecimento e para o teu conhecimento. Nós vamos falar um pouco sobre o orgulho de saber e o orgulho também daqueles que não querem saber. Então é um tema muito bacana e sempre a gente traz alguém aqui, eu sempre trago alguém, e dessa vez de novo estou trazendo o irmão Joel com essa carga de conhecimento que ele tem, espiritualidade, para nos ajudar a descompactar esse tema. O pessoal tá chegando. Joel, deixa eu ver se você tá por aqui já, Joel tá por aqui, então eu já vou chamar o Joel para a gente começar a nossa live. Sejam bem-vindos, alegria tê-los aqui, pessoal dos grupos de devocional, são 5.000 pessoas. Opa, Joel, tua câmera acho que tá virada. Pronto, aí foi. Show, arruma aqui, seja bem-vindo, Joel, grande amigo, irmão. Paz Deus, meu querido. Amém. Tudo bem, Joel? Graças a Deus eu estou bem, você. Bem, feliz da vida, graças a Deus. Tá me vendo Seja aí? bem-vindo mais uma vez, é uma alegria ter o irmão junto conosco. Muita gente pediu a sua presença de novo aqui numa live. A última live, para quem não viu, pessoal, ela já está chegando perto de 30.000 visualizações, Joel. Então, graças ao entendimento que você trouxe, muito claro sobre os assuntos que a gente abordou na última live. E hoje nós vamos falar sobre o orgulho de saber e também essa coisa da ilusão. Eu acho que é bem isso, acho que é a ilusão da humildade, né, Joel? Sim. Porque tem uma certa ilusão na humildade. Para quem não te conhece, Joel, já que eu estou dentro do meu Instagram, eu gostaria que o irmão se apresentasse mais uma vez para quem não te conhece e a gente já vai começar a bater o nosso papo aí de 1 hora de live. Maravilha, meu querido. Prazer sempre estar aqui com você, podendo participar mais uma vez desse importante tema. Eu sou aqui de Barueri, minha comum é Alphaville e estamos junto. Importante é a gente discorrer os assuntos de uma forma bem ampla e de forma clara, com que esteja claro para todos a importância de tanto ter o conhecimento quanto evitar a ignorância dele, ter um equilíbrio, né? A gente não pode se orgulhar da ignorância do conhecimento, mas também não pode se orgulhar do conhecimento em si, porque senão também traz grandes males. E é esses extremos que nós vamos tratar aqui, para que as pessoas saiam fujam dos extremos, né? Tenham um ponto de equilíbrio. Excelente, Joel. Mais uma vez, seja bem-vindo. Para quem não sabe, o Joel também participa conosco dos grupos de devocional, mandando um devocional todas as terças e domingos. Então, aos domingos e às terças-feiras, a vozinha que você ouve, se você faz parte do grupo do devocional aí, nós já chegamos em 6.000 pessoas. Falei 5, mas nós já estamos em 6.000 pessoas que recebem diariamente o nosso devocional. Então, às terças e aos domingos, a vozinha que você ouve aí, né, com todo o entendimento, é a voz do irmão Joel, grande irmão Joel. Hoje nós vamos falar então sobre isso. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na minha frente. Para quem quiser acompanhar usando as Bíblias, né? Eu vou usar uma ACF, Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Tá aberta aqui na minha frente. Eu vou trazer um texto aqui do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Paulo vai nos advertir, então, uma coisa muito importante, ele vai dizer que o conhecimento incha, mas o amor, ele edifica. Então, nesse versículo, já para a gente começar a explanar e falar mais um pouco mais sobre o tema, e já vou chamar o Joel de novo, Paulo aqui ele nos mostra que tem uma certa armadilha nessa questão do conhecimento, né? Mas que também não é só uma armadilha pelo conhecimento, mas também por não buscar o conhecimento, né? Existe em muitos de nós essa tendência da gente se refugiar na nossa ignorância. Né, Joel? É muito comum a gente se refugiar na ignorância, como uma forma também de se esconder do próprio mundo, das responsabilidades. Então a gente tem pessoas que gostam disso, né? No entanto, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente olha para esse texto, o orgulho de não saber, muitas vezes ele se disfarça de humildade. Preste atenção. O orgulho de não saber, às vezes ele vem disfarçado de humildade. Então, algumas pessoas, ao se recusar de aprender, eu não quero aprender, né? Eu não quero buscar mais sabedoria, acaba se justificando com esse comportamento de uma falsa humildade, né? Muitos dizem até assim, ó, eu não sei, eu tô bem com isso, eu tô muito tranquilo não sabendo.
eu tô muito feliz já não sabendo. É melhor ficar do jeito que eu tô. Então, eu queria que o Joel trouxesse aí, né? E falasse um pouco sobre essas armadilhas das pessoas que acabam se refugiando nessa falsa humildade de não querer saber e acaba trazendo problema para sua própria vida, justamente por querer aí manter, né, a ignorância como um pet, né? Cuidando com todo carinho do mundo, tosando e mantendo a ignorância ali como algo que fosse muito valioso para ele. À vontade, Joel. Maravilha, Anderson. Primeiro, eu gostaria de trazer o conceito do que é de fato a ignorância. Muitas pessoas, por vezes, desconhecem e levam ou trazem a ignorância como algo pejorativo. Normalmente se tende a usar, por exemplo, uma pessoa quando ela é estúpida, quando ela às vezes responde de uma forma rude, é tendencioso a pessoa dizer, nossa, que ignorante, quando na verdade isso é uma estupidez, é uma forma de má educação que a pessoa possui por responder de uma forma ou estúpida ou de uma forma rude. Na verdade, a ignorância, a palavra ignorante, ela vem do latim, né? Prefixo in, e que significa negação, o não. E o ignes, que significa conhecimento, ou seja, o não conhecimento. Então, resumindo, a ignorância é você desconhecer. Logo que você desconhece algo ou qualquer entendimento que você tenha que seja desconhecido, isso era caracterizado por ignorância. E a ignorância, o orgulho da ignorância, ela pode estar em tanto numa pessoa intelectual, intelectual por desconhecer de fato o assunto, ou ela pode estar numa pessoa que se diz ser leiga também. Então tem pessoas que por não saber ou desconhecer aquele fato, ela se orgulha desse desconhecer. E esse orgulho ele pode estar tanto na pessoa que conhece muito, como ele pode também estar na pessoa que é totalmente ignorante. Ela se orgulha dessa falta de conhecimento. Então bate no peito, vamos colocar trazendo para o nosso contexto do cristianismo, a pessoa ela simplesmente se sente orgulhosa por não conhecer. Não sei se você já viu alguém dizendo, eu não leio a Bíblia, eu não preciso disso, Deus fala comigo, ou eu vou na igreja e Deus tem o que eu vou buscar, Deus fala, eu trago minha resposta. Esses dias mesmo eu estava na casa de um grande amigo, ele falou assim, a Bíblia está aí, irmão, eu não me atrevo, eu não tenho vontade de ler a Bíblia e graças a Deus que eu não me coloco a fazer isso, porque muitos passam a fazer isso e se esfriam na fé e às vezes acaba se perdendo no meio dos seus próprios conhecimentos e abandonando os caminhos de Deus. E às vezes você percebe que isso está intrínseco no coração do ser humano como orgulho de algo que ele não deveria se orgulhar. Ele não precisa se orgulhar de ter o conhecimento, mas ele também não pode se orgulhar de não possuir o conhecimento, porque toda a Escritura, ela nos dá total amparo para que nós buscamos o conhecimento de Deus. O cristão que não busca o conhecimento de Deus, o cristão que não se aplica à leitura das Escrituras e faz questão de ter orgulho disso, ele está completamente distante do Evangelho, distante da instrução daquilo que as Escrituras nos traz para nós crescermos e aprendermos mais da parte de Deus. Meu Deus, Joel. Lindo. Maravilhoso isso. E uma coisa que o Joel trouxe, gente, acho que faz todo sentido, né? Essa atitude que disfarça o orgulho, né? Como assim eu não quero compreender? Como o próprio Joel disse, né? Algumas pessoas realmente não querem, né? Entretanto, a Bíblia, eu estou olhando para um versículo aqui que eu abri agora, que ele é poderoso. Está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim, a sabedoria é a principal coisa. Adquire a sabedoria. Sim, com todos os teus bens, adquire o entendimento. Ou seja, está muito claro aqui que Deus espera de nós. Ele nos oferece sabedoria e entendimento e ele espera que a gente busque essa sabedoria, esse entendimento. Então, o que a gente
conclui com isso? Que o orgulho de não saber é, na verdade, um obstáculo nessa caminhada cristã, né, Joel? Na verdade, você se fecha dentro de uma bolha que você quer ser ignorante, né? E acaba transformando esse conhecimento num obstáculo. Então, ele vai impedir que você cresça espiritualmente, que nós possamos agir com mais discernimento e que a gente possa ser luz para as outras pessoas, já que nós não temos esse conhecimento para ajudar outras pessoas, né? Para trazer outras pessoas para Cristo. Então, olha que arapuca que a gente acaba caindo por se negar, né, a conhecer a palavra de Deus, a buscar do Senhor, aprender dele, que é manso e humilde de coração. Concorda, Joel, até aqui? Perfeitamente. Você colocou um ponto extremamente importante aí, porque nós temos a ignorância passiva e a ignorância ativa. Veja só, lá em Oséias capítulo 4, vamos abrir aqui, Oséias capítulo 4, verso 6. Olha o que está escrito lá. Nós estamos falando tudo, obviamente, o nosso objetivo aqui é falar tudo aquilo que nós vamos conversar ou discorrer durante essa 1 hora é baseado ou com embasamento dentro das escrituras, certo? Olha o que Oséias 4, 6 diz. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, isso aqui é uma pregação que Oséias está fazendo destinada aos sacerdotes. Aí ele diz assim, ó, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, então também eu os rejeitareis para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Então veja só, existe a ignorância ativa e a ignorância passiva. Paulo vai dizer, eu não me lembro aonde agora de cabeça, mas tem um ponto que está escrito assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Que ignorância é essa que Deus não leva em conta? É o tempo da ignorância da qual você desconhece. É aquela ignorância é aquele conhecimento que você desconhece, não te foi apresentado, e por uma simples, por falta de ter acesso a esse conhecimento, então você se torna ignorante a ele. E existe a ignorância ativa, que é a ignorância que você conhece, te foi apresentada, e mesmo assim você a rejeita, você não a recebe, você simplesmente escolhe rejeitar este conhecimento e manter-se na sua ignorância. A Bíblia ela é muito clara. Melhor, tem um ponto que Paulo fala que é melhor não ter conhecido do que conhecer e não receber ou não aceitar. Dentro disso, Jesus faz até uma colocação que para Sodoma e Gomorra haverá menos rigor de juízo, porque se eles tivessem ouvido e visto o que aquele povo de Corazim, Tiro e Sidom ouviram e viram, eles teriam se convertido e se arrependido. Ou seja, quando você rejeita esse conhecimento, você rejeitando o conhecimento, automaticamente você rejeita a praticidade de viver aquilo, de viver esta prática daquilo que você aprendeu, então você vai ser penalizado de uma forma com que Deus vai exigir de você por você ter rejeitado aquilo que te foi apresentado. Então, as pessoas, por natureza de viver no conforto de uma vida do que sempre foi assim, eu aprendi assim e vai ter que sempre ser assim, pessoas acabam não abrindo a mente nem recebendo aquilo que é novo. E Paulo falou, vocês são tratados com leite porque vocês ainda são imaturos e não podem comer comida sólida, alimento sólido, porque não abre a mente, não abre o coração. Então a pessoa, quando ela recebe um conhecimento, quando lhe é apresentado algo que principalmente que está embasado dentro das escrituras, o mínimo que essa pessoa tem que ter é a humildade de dar 2 passos para trás e falar, irmão, eu vou me atentar, eu vou ler um pouco mais, o irmão consegue me sentar comigo aqui e explicar, e aí você senta com ele e lhe explica, porque quando este sacerdote rejeitar o conhecimento, Anderson, veja, o povo foi destruído
por falta de conhecimento. E não é porque eles não tiveram acesso, é porque os sacerdotes que tinham o dever de levar a eles esse conhecimento, eles simplesmente rejeitaram e preferiram, escolheram permanecer na ignorância. Uau, uau, muito forte isso, Joel. Muito forte. Os textos que o Joel trouxe, eu vou trazer um por um aqui. Hebreus 5,12 vai falar algo muito tremendo sobre isso, né? Nós temos pessoas, às vezes, que frequentam uma instituição, e aqui independente da instituição, desde a Igreja Católica, Adventista, Metodista, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, independente da igreja que você frequenta, tem pessoas que estão há 20 anos dentro da igreja, 30, 40 anos dentro da igreja, né? E a gente pensa o seguinte, Joel, uma pessoa para fazer uma faculdade séria hoje, vai de 4 a 5 anos dentro de uma faculdade. Se ele ficar mais um ano, 2 ou até 3, ele faz uma especialização. Então, uma pessoa com 8 anos, ele é especialista em alguma coisa, correto? Ele é especialista em alguma coisa. Em Hebreus 5,12 está escrito. Olha só, para pessoas que têm aí 20, 30 anos de igreja e ainda não conseguem compreender, né, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a longanimidade de Deus, a justiça de Deus. E está escrito em Hebreus 5,12. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, afinal de contas, faz 10, 15, 20 anos que você está dentro da igreja, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ou seja, tem gente que está 30 anos dentro da igreja e não entendeu ainda o que é graça. Tem gente que ainda fala que graça é Jesus. Tá certo, graça é Jesus, mas é só Jesus. É óbvio que ele é tudo para nós, é tudo por ele são todas as coisas, mas está escrito em João capítulo 1, verso 16, que nós recebemos da sua plenitude. Graça, então, é Jesus em sua plenitude. Mas nós temos outras coisas abaixo disso, né? De favores que Deus faz para nós. O fato de eu respirar hoje é por graça. Por isso está escrito, e nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, camadas de graça. O fato de eu estar recebendo, de eu estar respirando, o fato de eu estar olhando para o irmão Joel, o fato de eu estar escutando são camadas de graça, mas nós recebemos da sua plenitude, que é Jesus Cristo, ou seja, nós agora vemos o quadro pintado por inteiro, né? Não só um pedaço do quadro, mas o quadro todo. E é interessante que o autor de Hebreus, no capítulo 5, verso 12, Deus abençoe quem colocou no comentário, né? Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ou seja, não dá para trazer algo mais profundo para vocês, justamente porque, e olha que Paulo, né, com as cartas que a gente tem uma dificuldade enorme, né, de compreender ainda hoje, né, nós temos uma dificuldade grande. Pedro ainda falou, é complicado, as cartas de Paulo não é simples não, né, alguns até torcem, os indoutos aí, né, Pedro disse isso. E agora a gente sabe que tudo que Paulo escreveu é como leite. Ele nunca conseguiu trazer um assunto sólido para a gente, né, porque as igrejas não estavam preparadas na época. E a pergunta é, será que a gente está preparado hoje? Falando disso, né? Falando disso que você trouxe, que é Oséias capítulo 4, versículo 6. Para mim, isso aqui é um efeito dominó, tá? Quem discordar pode escrever aqui, por gentileza. Porque a gente também aqui estamos aberto ao amplo debate, né, Joel? Aqui a gente não tem problema com isso. E outra coisa, aqui é o nosso ponto de vista, tá? E a gente pode estar errado. E aí você que está do outro lado pode nos ajudar a compreender melhor aqui aquilo que a gente não está compreendendo. Mas o que eu vejo em Oséias capítulo 4, versículo 6 é: o meu povo foi destruído. Que povo? Quem que é o povo de Deus? Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar. Quem que é o povo de Deus? É quem, teoricamente, está próximo dele. É quem, teoricamente, guarda os seus mandamentos. É quem, teoricamente, tem um relacionamento com ele. Mas está dizendo que ele foi destruído. E por quê? Olha aqui. Porque lhe faltou conhecimento. Meu Deus, então o povo é destruído porque falta conhecimento? Vírgula. Por que faltou conhecimento? Olha a resposta. Porque tu rejeitaste conhecimento. Opa, agora ficou sério. Porque uma coisa é eu não ter conhecimento, outra coisa é eu rejeitar. Ele está lá e eu estou rejeitando. Ele está lá e eu não quero. Só que o fato de eu não querer ter conhecimento me traz destruição. E aí está dizendo o seguinte, também eu te rejeito. Já que você rejeita o meu conhecimento, eu também te rejeito. E aí você pensa que piora. Para que você não seja sacerdote diante de mim. O que é um sacerdote? Um representante. Eu não quero, é a palavra de Deus, isso aqui é Deus dizendo, eu não quero que você me represente. Porque você não conhece nada de mim. Sabe, é como você ter uma loja de carros, ser dono de uma loja de carros, e ter um vendedor lá que vai vender carro para você, Joel. Todo cliente que chega, ele não consegue vender, porque ele não sabe nada de carro.
Perfeito. Ele começa a falar do sentimento, vem cá na comunhão, é que esse carro vai te levar, mas qual que é o motor? Esse carro, você não precisa saber de motor, ele é potente, mas e o câmbio é de 5 ou 6 marchas, não interessa, ele vai te... Não é isso que o cliente quer ouvir. E hoje não é isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem fundamentação daquilo que está sendo falado, né, Joel? As pessoas querem entender de verdade, para que hoje nós vemos muitas pessoas realmente querendo ser transformados. Eles querem, e a transformação começa na nossa mente, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo. Eu não canso de falar esse verso, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, por que rejeitar o conhecimento? E para terminar o versículo, só para piorar, porque é ladeira abaixo esse versículo, ele vai dizer, né, eu não quero que você seja sacerdote diante de mim, e visto que você esqueceu da lei do teu Deus, quer dizer, você não deu o devido valor, também eu vou me esquecer dos teus filhos. Isso aqui não é maldade, nem vingança de Deus. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, peraí, você não sabe nem para você, como que você vai ensinar o teu filho? Ou seja, você está distante da lei do Senhor, qual a tendência do teu filho? Se você diz que você não quer aprender, qual a tendência do teu filho? Perfeito. Tá com você, Joel. Perfeito, meu amigo. É tão forte isso, e eu diria assim, por exemplo, hoje, eu só posso falar de alguém se eu conhecê-lo. Eu não posso falar de alguém porque eu ouvi alguém falar dele. Há muitas pessoas falando de Deus porque ouviram alguém falar de Deus, e não porque o conhece. Alguém falou que está mudo aí? Não estão me ouvindo? Tô ouvindo Tá bem, Joel. Tô te ouvindo bem. O pessoal tá ouvindo também. Tô vendo muito foguinho levantando aqui, então o pessoal tá ouvindo. Então, maravilha. Então, Anderson, como é que eu vou falar de Deus se eu não tenho conhecimento do que é Deus? E a única forma, o único meio que ele nos deixou, onde ele se revela, é por meio das Escrituras. Infelizmente, nós somos a geração mais preguiçosa que existe. Uau. Nós somos uma geração que não tem comprometimento com a verdade das Escrituras. Porque nós temos acesso. Existem diversas formas, hoje, por meio das redes sociais, no advento do conhecimento por meio da internet, existem vários conteúdos da qual nós podemos nos aplicar em conhecer. Todo este conhecimento, ele é aplicável, é como que você trouxe agora. Alguém pode dizer, mas isso daí foi para o sacerdote lá em Israel, no tempo dos reis, no tempo da lei. Paulo vai dizer em Romanos, tudo que nesse livro foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, de tudo que nele tem, nós podemos trazer e fazer aplicabilidade nos nossos dias. E ali Deus está deixando claro que para aqueles que o rejeitaram o seu conhecimento, também serão rejeitados. E hoje nós vemos que por meio de um miticismo, por meio de uma facilidade, e nós não estamos aqui descredibilizando os dons de Deus, ou a manifestação de uma profecia, ou de uma revelação, não é isso, mas é tendencioso pela forma confortável que as pessoas têm em ouvir profecias que direcionam a sua vida, ou que apresentam segredos escondidos, e as pessoas fazem disso um modo de convivência, de viver, que elas esquecem que a Bíblia precisa ser lida e entendida e compreendida. E aí, às vezes, passam a viver uma vida totalmente longe da pessoa de Deus, dentro dos seus pecados, convivendo de uma forma fria e indiferente com Deus, pessoas que não têm sequer comprometimento com a verdade, apenas por buscar aquilo que é de seu interesse próprio, e não busca aquilo que é a vontade, aquilo que é a vontade de Deus, como lá está escrito em Romanos, para sabermos qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Então nós precisamos parar com esta ignorância de não querer buscar conhecimento para se manter naquela base de que eu aprendi assim, importante, a profecia me trouxe até
até aqui, me sustentou até aqui. Nós estamos no advento do conhecimento, aonde muitas pessoas estão se perdendo, Anderson, aonde muitas pessoas que agora, por vezes, não vê o cumprimento de uma promessa, por uma profecia que não cumpriu, por um processo que deu errado, por um projeto que deu errado, por um casamento que deu errado, por uma coisa que, uma pessoa que lhe frustrou dentro da igreja, que lhe decepcionou, as pessoas estão apostatando da fé, se perdendo em si mesmo e indo embora, estão por aí sem saber que caminho tomar. Por quê? Porque viveram uma fantasia, viveram uma ilusão e não viveram a verdade do evangelho, não estão firmados a fé no evangelho. Você vê pessoas dizendo, estou indo embora, estou virando as costas porque Deus não cumpriu a promessa, porque Deus não chegou no dia 31 de janeiro, de dezembro, porque a palavra não cumpriu, porque eu fiz e deu errado. E aí essas pessoas ficam todas perdidas, colocando culpa em Deus, como se Deus fosse culpado disso. Eu não consigo entender alguém dizer, estou virando as costas para o evangelho, ou deixando de servir a Deus por algo que não cumpriu, ou por algo que não aconteceu. Essa pessoa nunca esteve em Jesus, ou pessoa saindo da igreja por causa de fulano ou de Beltrano. Quem sai da igreja por causa de fulano ou de Beltrano, nunca esteve nela por Cristo. Porque quem está nela por Cristo, irmão, a base dele é Cristo. Jesus disse assim, vinde a mim, vós que estáis cansado. Ele não disse vinde a CCB, vinde a presbiteriana, vinde a batista. Não, vinde a mim, é comigo. Teu relacionamento tem que ser comigo. Viva em mim, descansa em mim, acredita em mim, viva a minha pessoa. Como disse Paulo, não sou mais eu que vivo, mas ele que vive em mim. E você vai encontrar descanso para a tua alma, você vai encontrar apoio e virtude para conduzir-se neste mundo de ilusão que nós estamos vivendo nesses dias tão tenebrosos que temos agora nessa atual conjuntura. Meu Deus, Joel, muito forte o assunto que você está trazendo. E nós, como defensores da Bíblia, né, como palavra de Deus, enquanto você estava falando aí, eu senti o Deus aqui, Joel, porque está escrito em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus prepara o homem para toda boa obra, para cumprir até o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, as boas obras que Deus preparou para a gente. Ou seja, Deus tem um caminho, uma esteira de boas obras, só que quem vai te preparar para essas boas obras é a palavra de Deus. Palavra de Deus aqui, Bíblia, tá? E está escrito no Salmo 119, uma palavra conhecidíssima. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que vai clarear o meu caminho. Está escrito em Hebreus 4,12, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Além dela te preparar para as boas obras, ela consegue te julgar, iluminar o teu caminho. E Jesus disse em Mateus 4,4, né? Onde está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como eu não vou amar a Bíblia? Como eu não vou amar a Bíblia? O próprio Salmo 119, versículo 11, está escrito, guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou seja, além dela nos aproximar de Deus, além dela nos fazer sacerdotes ou representantes de Deus na terra e da própria palavra de Deus, a Bíblia também é lâmpada para os nossos caminhos e é comida para nossas almas. É muito forte. Agora, é difícil, né, Joel? Uma pessoa dizer que rejeita esse tipo de conhecimento. Uma pessoa dizer que não quer. E você trouxe uma coisa importante, Joel. Hoje, quase 70% dos pregadores do Brasil nunca leram a Bíblia. Eu estou falando de pregador, não estou falando de membro. Quase 70% dos pregadores nunca leram a Bíblia toda. É preocupante isso. Eu diria para você que até, vamos colocar aí, eu vi uma pesquisa esses dias, que 90% da população evangélica nunca leram a Bíblia pelo menos uma vez. Isso é um absurdo e as pessoas se orgulham. Muitas vezes bate no peito, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou cristão. Aí você pergunta sobre uma parte da Bíblia, a pessoa não sabe responder. Aí eu pergunto para você, orgulho do quê? Se a pessoa não tem acesso ou não tem intimidade com um único livro
pela qual o nosso Deus se Meu revela, Deus. da qual Jesus disse, vocês examinam as Escrituras, porque nela consta ter a vida eterna. E ele disse, e são elas mesmo que testifica de mim. Jesus também disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, por toda a Escritura você vai ver informações aonde nos orienta, nos instrui a buscar conhecimento. Por todo o livro de Provérbios de Salomão, ele nos ensina o valor do conhecimento, o valor da busca, de você conhecer a Deus. Mas as pessoas, por um método confortável de ficar numa cadeira de balanço, achando que graça é uma cadeira de balanço, aonde a pessoa fica confortavelmente. Não, graça não é cadeira de balança. Graça, ela é arena, é campo de guerra. Paulo, ele nos instruiu dizendo, tomai toda a armadura de Deus, está pronto, preparado para lutar contra as astutas ciladas do diabo, tomando toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça de justiça, espada do Espírito, calçar os pés com o evangelho da paz, que é fazer o ide de Jesus, é andar armado, e para ser armado, para ir para um campo de guerra, você precisa ter instrução, você precisa ter conhecimento, saber que lado que o inimigo vem, por onde que ele vai, tem que ter instrução. Quem é o nosso capitão? É Jesus Cristo. Ele disse para os apóstolos, vai por todos os lugares, não se preocupei com o que has de falar, porque de mim, porque o meu Espírito vos fará lembrar o que de mim ouviste. Ora, Anderson, o que de mim ouviste, porque ele era o verbo encarnado, logo ele estava ali entre eles, passando todas as instruções que eles precisariam, e quando eles estivessem no meio da guerra, no meio da peleja, o próprio Espírito Santo traria na mente deles aquilo que eles precisariam para vencer as suas pelejas. Nós não temos mais o verbo encarnado, mas nós temos o verbo escrito, aonde ficou colocado para nós pegar todas as instruções que nós precisamos para vencer no meio deste campo de batalha e vencer todas as hostes espirituais da maldade. Tem muito crente morrendo porque está lutando contra a carne e contra o sangue. Tem muito crente caindo na fé, desfalecendo na fé, entrando em peleja contra o seu próprio irmão, criando uma facção. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, esquecendo que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o nosso irmão. Estamos se mordendo entre nós e deixando as instruções do nosso capitão do lado, e Satanás criando campo e nos vencendo e nos jogando no campo de batalha ao chão. Porque quando nós criamos intriga com o nosso irmão, inimizade, dissensão no meio da igreja, por causa de fatos que nos traz apenas orgulho e que não traz nada de evangelho sobre isso, nós estamos correndo um perigo de numa possível partida não encontrar com Deus no céu, porque o coração vai estar cheio de ranzinza, cheio de orgulho, cheio de raiz de amargura. Então não é isso que Deus veio colocar para nós. Nós precisamos ter dentro de nós as instruções para lutar contra as hostes espirituais da maldade. E toda a instrução dela está nesse livro, não está em disputa, em porfia no dia a dia. Meu Deus, Joel. Tremendo, tremendo. E o que o irmão trouxe sobre Efésios capítulo 6 me fez recordar também o que está escrito em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, a serpente e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, a semente da mulher aqui nós já entendemos, Jesus. Esta te ferirá a cabeça. Jesus vai ferir a cabeça da serpente. E tu, a serpente, o diabo, vai tentar ferir o calcanhar. Por isso que o calcanhar da igreja, que é o que leva o evangelho, né? Os pés na preparação do evangelho da paz. Lembrando que a igreja é um corpo, onde a cabeça é Cristo. E a movimentação desse corpo, mandado pela cabeça, vem através dos pés. São os pés que levam o evangelho. O diabo não está preocupado em atacar a mão. O diabo não está preocupado em atacar a barriga nem a coxa. Ele quer pegar o pé, porque ali ele faz a igreja parar. Parando o evangelho para a igreja, parando a explanação da Bíblia para a igreja. Mas é muito claro que Paulo fala, calça os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja,
Coloca aí, né, um quichute espiritual, uma bota espiritual, porque é aí que o diabo vai tentar pegar a igreja. É aí que o diabo vai tentar parar a igreja, tentando parar o evangelho. Ou seja, a gente começa a se preocupar, então, nessas guerras, como o irmão trouxe, nessas porfias, né, um contra o outro, e a gente deixa de falar do evangelho. Ou seja, o evangelho para eu falar do meu próprio orgulho. O evangelho para eu falar do que eu tô pensando. E fique muito claro aqui, né? A gente é uma linha muito tênue isso que eu estou dizendo, porque é importante que a verdade do evangelho apareça. Então, toda vez que houver a mentira ou o falso evangelho, ele precisa, é necessário que ele seja confrontado. Nós vamos ver isso em Gálatas. Quando Paulo está na região, né, numa região ali próximo da Galácia, e Pedro está junto com os gentios, e ele come com os gentios, ele se alegra com os gentios. Mas quando chegam os enviados de Tiago, de Jerusalém, da central, o que acontece com Pedro? Pedro ele se desvia, ele vai com aquele grupo. Então Paulo chama ele, chama duro a atenção dele. Se Paulo não faz aquilo, hoje a gente não tinha o evangelho como a gente tem. Então o confronto, ele é de suma importância, mas o confronto sempre com amor, porque Paulo disse também em Coríntios, né? A sabedoria ela incha e o amor não. O amor não. Então o cuidado que nós temos que ter, porque a linha é tênue, né, Joel? Sim, sem dúvida. Eu sempre digo que a verdade sempre precisa ser dita, né? Ela pode ser dita com amor, mas o amor não pode impedir da verdade ser falada. E às vezes as pessoas confundem, para não machucar, para não ferir. Eu diria, como disse eu não me lembro agora quem é o teólogo, mas ele disse que se Jesus pregasse o que os pregadores de hoje pregam, ele jamais teria sido crucificado. Meu Deus, porque é um evangelho suavizado, que ele se atenta apenas a atender a demanda de uma igreja que está totalmente vivendo a mornidão e a indiferença com Deus, e os pregadores, ao invés de trazer o evangelho que confronta a nossa natureza, que traz isso, Anderson, eu falo por mão de coração, não é por presunção, não é por grandeza. Deus conhece o meu coração e o prazer, e os irmãos que estão sempre aqui em casa, por grande misericórdia, a minha casa ela é uma porta aonde Deus abriu para receber amigos, e aqui, por vezes, a gente dá bom dia para o sol falando do evangelho. E quem conhece o evangelho, irmão, é algo tão sublime que ele não se torna mais mendigo de milagre. Perdoa, vou ter que falar, às vezes dói, mas é bom que cura. Todo remédio ruim é bom que cura. Tem pessoas que ela vive, eles são cristãos evangélicos mendigos de milagre. Se Deus não fizer milagre, ele não continua, não tem força. Se Deus não fizer aquilo que ele deseja, se Deus não cumprir o desejo do seu coração, se as coisas não saírem certo do jeito que são, eles não se entregam, não buscam, não oram. A vinda deles a Deus é apenas por interesse. É um bando de crente interesseiro que só vem a Deus porque desejam alguma coisa de Deus. Muito diferente daqueles que, independente da circunstância, independente daquilo que vive, independente do cenário que está na sua vida, ele tem um compromisso com Deus. O compromisso dele não é 3 vezes por semana na igreja, não é simplesmente vestir uma roupa exteriormente dizendo, porque que a religião ela é um mal, ela é um câncer, a religião ela é uma vacina contra o arrependimento, porque a pessoa se autoaprova, ela se veste de uma forma que tem nela uma autoaprovação e ela se acha, já se sente santa o suficiente que não precisa de mais nada. Então eu ir 3 vezes por semana na igreja, fazer algumas visitas, levar algumas cestas básicas nas casas de alguém, vivenciar ali, uma visita, ir na casa de alguém, levar um abraço, é o suficiente para mim viver o Cristo. Não, isso não é viver o Cristo. Isso é totalmente distante
importante de viver o Cristo. Faz parte da vida do cristão viver isso. Isso não é algo que nós estamos prestando para Deus. Não, isso é algo que Deus está nos dando um privilégio. Deus não precisa de mim, não precisa de você. Deus não precisa de ninguém. João Batista disse para aqueles fariseus carregados de orgulho e de soberba, que eram filhos de Abraão, batia no peito: eu sou filho de Abraão. Ele disse: até dessas pedras eu posso suscitar filhos a Abraão. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa. Ele nos deu o privilégio de estar na sua presença. Ele nos deu o privilégio de levar uma cesta básica. Nós não estamos prestando um favor para Deus como se estivesse fazendo um favor para aquele que nos deu a condição de estar. Não, isso não emana de nós, emana dele em nós. E logo, Anderson, as pessoas vivem isso como se fosse isso viver o Cristo, mas não se transforma interiormente. Interiormente está com o coração cheio de rapinas, está cheio de coisas má, não perdoa, não ama, não abraça, não estende a mão. Quando alguém cai, ao invés de estender a mão, estende a língua, condena todo mundo, vira as costas, porque alguém saiu da igreja, agora já não é mais meu irmão, joga pragas, lança sentença, vai pegar nos filhos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não tem prazer, não tem alegria de viver um evangelho suave, um evangelho que o próprio Cristo disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você vê crente carregando um fardo 40 anos dentro da igreja, você olha para a cara dele e: como é que vai, irmão? Estamos aqui pela misericórdia. Não tem alegria em Cristo, não sabe nem o que é os frutos do Espírito, porque o fruto do Espírito é a alegria, uma alegria que ela brota de dentro para fora, independente de qualquer circunstância, Anderson. E as pessoas acham que ir na igreja 3 vezes por semana, não cortar o cabelo, vestir uma saia arrastando no pé, e nós não estamos aqui fazendo apologia para coisas erradas, estamos aqui porque o crente que ele se transforma de dentro para fora, Anderson, perdoa, vou estender um pouquinho, o crente que se transforma de dentro para fora, ele não vai usar uma roupa que expõe o seu corpo, ele não vai ter na sua boca palavras torpes. O crente que se transforma de dentro para fora, ele não vai ficar se embriagando. Tem embriaguez que é pior do que a do álcool, que é a embriaguez da vaidade. O crente que está em Cristo, ele não vai ficar se mostrando, ou indo para balada, ou para os lugares, ou indo para a praia expor o seu corpo, ou indo para a internet expor o seu corpo. O crente que está em Cristo, que é transformado de dentro para fora, ele segue os mandamentos de Cristo. Agora não fica colocando peso, que não pode sorrir, que não pode brincar, que não pode estar entre família, que não pode viver família e vive com peso nas costas. Tem pessoas que olham lá fora e falam: se for para ser crente desse jeito, eu prefiro não ser, porque olha para nós e não vê a alegria estampada no nosso rosto. O crente tem que sorrir, tem que ter alegria em Cristo, alegria no Evangelho, irmão. Alegria, eu falo para os irmãos, não hoje pode chamar eu de fanático, pode ser, não tem problema que me chama de fanático, mas o meu prazer é Cristo. E aí eu não, é lógico, eu não sou nem um cisco do sapato de Paulo, mas ele disse: o meu assunto do meu ministério e a minha alegria é Cristo, e a minha também é, Anderson. Glória a Deus, forte demais. Teve uma irmã que perguntou sobre o conhecimento que incha, né? Mas o amor não. O amor não incha, ele edifica. E é importante, o irmão colocou no comentário, Deus abençoe, você colocou aí no comentário, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, vai dizer sim que o conhecimento dessa forma, né? Dessa forma... e o não conhecimento também, ele ensorbebece, ou seja, ele incha como uma bexiga, só que ele é temporário. Isso que é interessante, Joel, tudo que o irmão falou é muito forte, porque pessoas que ficam 10, 15, 20 anos independente da instituição, eu vi gente colocando aqui, ele mendigava milagre, uma irmã escreveu aqui: eu vivi a minha vida inteira mendigando milagre, quando o maior milagre da vida dela, ela não conseguiu saborear, que é Cristo morrer por ela não conseguiu saborear a graça de Jesus, que é melhor do que qualquer coisa nesse planeta, Joel. E ela mendigando milagre, com o maior milagre da vida dela já do lado dela. Então veja só como é dúbio e como é ruim uma pessoa viver assim. E é como o irmão falou, acaba que ficando uma pessoa carregada. E o próprio Jesus falou: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, jugo é suave. Quem lembra o que é jugo? Jugo é canga. Gente, jugo é uma canga, é uma peça de madeira que coloca entre 2 bois para arar a terra. Chama canga. Jugo, não é julgo, é jugo, J-U-G-O. Jugo. Jugo é uma canga, é uma peça de madeira que vai colocada entre 2 bois. Se um boi sou eu, quem é o outro?
para ajudar a orar essa terra? Quem é o outro? Um sou eu, e ele mesmo falou, vinde a mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O outro é ele, gente. É junto, lado a lado. Jesus está dizendo que está lado a lado com você. Só que, Joel, olha como é ruim você tá no meio do arado da vida e não conseguir perceber que você tem alguém do lado te ajudando, meu irmão. Olha como é ruim você olhar para frente e só conseguir ver o obstáculo e não conseguir ver uma pessoa do teu lado, chamada Cristo Jesus, que morreu por você e te deu tudo. E você não conseguir perceber isso. Por que eu não consigo perceber? Porque eu não entendo de escritura. Porque eu não vejo Deus nas escrituras. Como assim? Né? Isso é muito forte. Você trouxe uma frase de Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill que disse, né? Se Jesus pregasse essa mesma mensagem que muitos ministros estão pegando hoje, com certeza ele não seria crucificado. Que é essa mensagem coach, né, Joel? Inclusive eu vi isso aí no story seu, eu achei muito interessante. A pregação coach, né? A pregação que você vai ter um carro bom, uma casa boa, que vai ficar tudo bem, que você vai andar em tapete vermelho, que você é o escolhido de Deus, que você, né, o bebezão de Deus, você é o crente Nutella, vem pra cá, é tudo doce, é tudo maravilha, é tudo maravilhoso. Quando você compreende, veja, você pode não estar bem, você pode não estar bem, mas do lado de Jesus, você compreende o não estar bem. A grande questão é você compreender. E eu vou dar um exemplo aqui para te devolver a fala, Joel. Quando a gente é criança, né? A criança vai para tomar uma vacina no posto de saúde e ele grita, é o pai segurando, junto com o enfermeiro, né? Aquela gritaria para tomar uma injeção, uma vacina. Só que quando a gente cresce, gente, nós mesmos levantamos a camisa. Nós mesmos levantamos a nossa camiseta. Ninguém precisa segurar a gente. E a dor é a mesma. Só que agora a gente compreende. Quando você compreende a dor, você consegue passar sorrindo. Pode até doer a picada, né? Mas você vai passar sorrindo porque você compreendeu. O fato de compreender já alivia mais de 50% da dor. Quando a gente compreende as coisas. Joel. É muito forte, é uma realidade isso. Se tratando, então, do orgulho da ignorância, convidamos a todos a deixar a ignorância do lado e vamos buscar o conhecimento de Deus. Inclusive, vou ler aqui Jeremias 23, 29, deixa eu só confirmar aqui, e diz assim, 23... Meu Deus, é forte, hein? Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras e leviandades. Fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei e nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Olha isso, irmão. Olha isso. Olha a gravidade daquilo que se estão pregando. Há muitos que levam, Anderson, que profetas que aqui está sendo pregado e aplicam isso em profetas que às vezes pregam dentro de uma casa, né? Fala que vai nascer um menino, nasce uma menina. Ou não nasce. Né? Prega que o irmão vai casar e o irmão já é casado. Também está errado que essas coisas não se devem acontecer e, obviamente, que vai ter um ônus por toda palavra árdua ou mentirosa que sair da nossa boca. Todavia, esta repreensão dessa profecia que Jeremias está trazendo é de quem fazia o povo andar errante, irmão. É de quem estava levando o povo e colocando as suas próprias palavras e as suas próprias visões e os seus achismos dentro do ouvido do povo de forma equivocada, fazendo o povo errar. Por isso que
O pregador, ele tem que ser fiel ao ensino das Escrituras. Paulo vai dizer: Epáfra, meu fiel ministro, vocês aprenderam dele. Fiel ao quê? Fiel às Escrituras, fiel ao que ensina. A igreja de Bereia abria a Bíblia e acompanhava Paulo lá em 17 de Atos, para saber se o que ele estava ensinando tinha de fato concordância com o que estava dentro das Escrituras. Hoje nós comemos qualquer coisa e aceitamos qualquer coisa, porque nós acreditamos, ou nos fizeram acreditar. Mas a estes que estão aqui na live, 191 ou 192, a partir de hoje, não acreditarão mais e não receberão mais aquilo que é achismo humano ou sentimentalismo humano. Nós vamos querer o que está dentro das Escrituras. Se está dentro das Escrituras, me alimenta. Se não está com as Escrituras, eu não tenho obrigação de comer e nem de me alimentar, porque é aquilo que eu me alimento que me fortalece. Se o alimento ele tem proteína, ele vai fortalecer o meu corpo, vai criar anticorpos para que eu possa rebater todo tipo de vírus ou bactéria que atenta-se para pegar no meu corpo. Da mesma forma, espiritualmente, se o alimento não vem das Escrituras para fortalecer a minha alma, o meu espírito se torna vulnerável e fica à exposição de qualquer espírito que pode me levar. Por isso que Paulo falou: vós sois levados por qualquer vento de doutrina, porque não está alicerçado no evangelho e na palavra. A partir de hoje, que nós tenhamos esta destreza de se ater à bendita palavra de Deus. Ela é a nossa luz, ela é a nossa conduta, ela é da nossa mente a visão, ela é dos nossos pés a lâmpada e do nosso caminho a luz. É pela palavra que nós temos que se guiar. Se estiver dentro da palavra, recebemos e damos glória. Se não dá, cerre-se a nossa boca e deixe-se o pregador falar sozinho. Nós não podemos dar glória para aquilo que não é da parte de Deus e que não está com fidelidade àquilo que é da palavra de Deus. Nós temos total autonomia pela palavra. Se de ouvir alguém dizer: eu estou na igreja, se o pregador estiver pregando errado, ele vai se alinhar com Deus. Falácia, isso é uma falácia. Está escrito lá, Jesus disse: um cego guiando outro cego, ambos caem no abismo. Eu não tenho que falar amém para algo que não está dentro das Escrituras, que não me confronta, que não me muda, que não me transforma. Evangelho, ele tem que arranhar minha consciência, ele tem que brotar feridas, ele tem que fazer eu sair da igreja com vergonha do crente que eu sou, chegar em casa, cair de joelho, olhar para dentro de mim e falar: Senhor, aonde está as minhas misérias? Aonde está aquilo que eu preciso te agradar, que está em mim, que ainda te ofende, e eu preciso me libertar? Né? Sair pulando, saltando e dizendo: o culto foi uma glória. Que glória? O que você aprendeu? No que te mudou? No que te mortificou? No que te transformou? Ou você permanece sendo o mesmo crente, 40 anos dentro da igreja, olhando para o teu irmão, para a tua irmã e dizendo: não suporto aquela irmã, não suporto aquele irmão, não perdoo, fez comigo, leva, eu tenho sangue nordestino, eu tenho isso, eu sou de família assim, sou assim mesmo e não vou mudar. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que não nos muda, que não nos transforma, que não nos regenera, que não faz nós, como o nosso mestre, sentar na mesma mesa que está o Judas lá, que vai lhe trair, mas lhe servir a ceia, lhe lavar os pés, ensecar os pés, dar um abraço, e quando ele entra no Getsemane dizer: amigo, que tu fazes? Sabendo que ele era um traidor, mas mostrando para nós o mau caráter que era Judas, não influencia quem eu sou. Tem um monte de crente com vingança, carrega, diz: aprendi o evangelho, conheci o evangelho agora, mas o coração está carregado de vingança, de ódio, de querer ver o mal, ou de uma instituição ou de pessoas. Essas pessoas nunca tiveram acesso ao evangelho. Perdoe, mas tem que falar. Forte, Joel. Já que você está com a Bíblia na mão, abra aí Provérbios 28, versículo 9. Pode ler, se o irmão puder. Provérbios 28, versículo 9. Porque algumas pessoas, elas vão orando e esquecem de se aplicar às escrituras, né? Elas se desviam de ouvir a palavra de Deus e de se aplicar, de se debruçar diante da Bíblia. Provérbios 28, versículo 9.
Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É forte. Aí tem gente que ora e fala assim, mas Deus parece que não me ouve. A questão é o seguinte, porque você só busca o que você quer. Será que você está querendo aprender quem realmente é Deus? Será que você realmente está querendo aprender quem é o teu Criador? Será que realmente você está querendo se debruçar diante da sua palavra? Ou você está buscando um Deus que é um extintor? Ele só serve na hora que a tua vida está pegando fogo. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão nesse momento, né, Joel? Então, eu fico pensando, e cada vez penso mais a respeito disso, que nós temos essa oportunidade de nos debruçar diante da palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de aprender mais. Nós temos a oportunidade, né, de ficar menos tempo nas telas, nesse vício de tela, né, Instagram, Facebook, YouTube, e se dedicar mais à palavra de Deus. E por isso nós vamos nos tornando, e eu me coloco dentro desse grupo também, tá? Porque eu acho que eu leio pouco, viu, Joel? Eu acho que eu me debruço pouco diante das escrituras, o tanto que nós deveríamos, né, conhecer mais sobre esse sagrado livro, e a gente não dá a devida atenção. Então, não pense que é só você que está do outro lado. Eu me coloco junto com você nisso para dizer, nós somos pecadores e não merecemos a misericórdia de Deus. E nós temos um livro que vai ensinar sobre ela. Então, vamos nos dedicar. Joel, por incrível que pareça, a nossa live está chegando em 1 hora. Então, considerações finais aí para a gente encerrar nossa live de hoje. Eu queria falar bem rapidinho, se você me permite, sobre a questão do orgulho do conhecimento. Ótimo. Porque muitas pessoas, por adquirir o conhecimento, e às vezes, vou ser sincero, nem adquiriram ainda, leram 1 ou 2 páginas da Bíblia, ou algum livro, ou assistiu um vídeo na internet, e ele já se coloca no patamar do conhecimento, no palco do exibicionismo, e quer humilhar pessoas, usa seu conhecimento para desfazer de pessoas, para humilhar, para ferir pessoas, para se colocar na condição de ser melhor. Eu quero trazer aqui que quando Jesus fez a parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo a orar, o publicano de longe batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim que sou pecador. Enquanto o fariseu, cheio de orgulho, de ego, transbordando orgulho, dizia, eu venho 3 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou adúltero, não sou pecador como este publicano, e simplesmente saiu sem a justificação da parte de Deus, ou da parte de Jesus, como ele disse, e o segundo e não o primeiro desceu justificado. Temos que tomar cuidado para não estarmos agindo na mesma metodologia do fariseu. Quando adquirimos conhecimento e vemos as pessoas, às vezes, ou falando do evangelho, ou ensinando de forma equivocada, da maneira que nós também ensinávamos, porque um dia alguém nos ensinou e teve paciência conosco, que nós possamos também não tomar a mesma metodologia do fariseu e nos autoaprovar, dizendo, agora eu conheço, agora eu sou bom, esse irmão não manja nada, olha a bobagem que ele está falando, e simplesmente julgá-lo e condená-lo e não ter o mínimo de paciência possível para ensinar aquilo que é necessário. Isso foi até o Rick que me mandou hoje, eu achei muito importante esse texto que ele me mandou, porque nós usamos da forma farisaísta para julgar as pessoas, dizendo que nós somos bons o suficiente agora e não reconhecemos aqueles que são ignorantes ou que não tiveram acesso, Anderson, porque muitas pessoas, irmão, infelizmente viveram uma vida inteira como nós, e não tiveram acesso ao conhecimento. E às vezes nós queremos tripudiar em cima dessas pessoas. Vemos em grupos aí diversas pessoas se colocando dentro num patamar de humilhar pessoas, dizendo que já são autossuficientes e se coloca numa condição de ser professor, de ser mestre, tripudiando em cima da ignorância das pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento. Então vamos descer um pouco, nós não temos motivo para se orgulhar. Quando você for se orgulhar, lembra-se, olhe para trás.
do buraco da onde Deus te tirou. Quem era você? Do que você se vestia? Qual eram as tuas palavras? Qual era a tua vestimenta? Qual era a tua polidez? Foi Deus que te tirou. Se ele não tivesse te salvado, você seria fatalmente condenado ao inferno. Então, vista-se de humildade, que você possa olhar para isto e que isto possa fazer você se refletir que não há nenhuma base, mas nenhuma, em absoluto, que te possa garantir você se firmar em qualquer coisa que seja o orgulho. O orgulho, ele é um terreno escorregadio. A qualquer momento você pode cair. Então seja humilde, vista-se da humildade do mestre, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele disse: as coisas eu escondi aos sábios e entendi e revelei aos pequeninos. Dá a sensação, Anderson, de que quando se fala de pequeninos, são aqueles pobrezinhos, aqueles coitadinhos. Então aquele que é dotado de intelecto, de sabedoria e de conhecimento não pode ter acesso a Deus. Não, não foi isso que Cristo falou. Ele disse que aqueles que são pobres, que são os pequeninos, que ele está dizendo, é aqueles que reconhecem não ser autossuficiente, que está sempre por aprender, é aquele que reconhece que sempre tem algo a levar, a aprender, tem algo para ensinar, mas também tem algo para aprender, que não é senhor absoluto de tudo. Jesus disse que, por isso que ele iniciou o grande sermão, o mais bonito, o mais dignificado, o mais enriquecido de virtude, de poder e de conhecimento, quando ele iniciou, ele disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito é aquele que depende de Deus, que não é autossuficiente, que não possui sabedoria em si mesmo. Ele disse: eu dou pão aos famintos, mas despeço vazios ricos. Quem é faminto sempre tem pão na mesa, mas para aquele que já está cheio, sempre cheio do seu orgulho e de si mesmo, nunca encontrará caminho para se alimentar. Ele está sempre cheio, ele é autossuficiente, ele é absoluto, ele não tem mais nada para aprender. E olha, eu vou dizer para você, meu amigo, e a todos que estão aqui nesta live, porque eu estou sentindo a presença de Deus. O orgulho derrubou um anjo que tocava harpa diante do seu Criador, e que pesava sobre as pedras afogueadas. Derrubou um anjo que tocava seus louvores diante do Deus Todo-Poderoso, e o orgulho o fez arrancar sua coroa, quebrou as cordas de sua harpa e fez ele descer ao inferno, um espírito sem corpo, tornando-se senhor das trevas. O próprio orgulho fez um casal que caminhava feliz dentro de um jardim florido, cheio de glória da presença de Deus, na plenitude de todo entardecer, quando o Todo-Poderoso caminhava com eles entre as árvores do jardim, desfrutando da beleza de tudo aquilo que Deus lhe tinha dado, e principalmente da plenitude da presença de Deus, porque Davi disse: diante da tua presença há plenitude de alegria. Então Adão desfrutava da plenitude da presença de Deus, de uma alegria infinita. E o que o fez perder o lugar no jardim? Quem que arrancou aquele casal feliz? Quem que poderia modificar a felicidade daquele casal? Uma serpente vestida de orgulho, colocando no seu coração que eles podiam ser semelhantes ao Criador, jogou eles para fora do jardim e fez eles cultivar a terra que da onde tinham sido tirados. O orgulho arrancou um rei chamado Nabucodonosor do trono e o colocou lá no capim, para comer capim, para reconhecer que ele não era nada. Mas a humildade arrancou alguém do pasto, esquecido pelo próprio pai, e o colocou para reinar 40 anos em Israel. Que nós sejamos vestidos de humildade e colocar o orgulho do lado, porque não há nada que se sustenta ou que possa sustentar o orgulho na nossa vida. Glória a Deus, Joel. Deus abençoe. Louvado seja Deus. E fica muito claro em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor. Só tem um jeito de você se orgulhar. Jeremias 9, 23 até o 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia,
juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se tem uma coisa para nós se orgulhar, é só essa, em conhecer o Senhor. E cada vez mais conhecer, e cada vez mais estar próximo dele. Que cada vez que nós estivermos mais próximos dele, nós vamos brilhar mais, Joel. E como o irmão trouxe aqui esse texto maravilhoso de Mateus, o sermão do monte dessas beatitudes. E um dos versículos que chama muito a minha atenção é o 5 que diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E o manso aqui é aquele pequeno, que ele pode ser rico, ele pode ser milionário, mas ele é como um grande animal, como se fosse um cavalo. Ele tem um porte gigantesco, porque o cavalo, se ele soubesse a força que ele tem, ele não ficaria sendo domado por um homem. Mas ele tem mansidão. O cavalo, pela sua mansidão, se deixa domar. E é disso que Jesus está dizendo aqui. Não importa o teu tamanho, você tem mansidão para Deus te domar? Você tem mansidão para que Deus possa cavalgar com você, juntos, os dois juntos, levando o evangelho e calçando os pés na preparação do evangelho da paz? É isso que o Senhor espera de nós, espera de mim, espera de você. Que essa live possa ser uma live transformadora para a tua vida. Envia ela, eu vou salvar ela aqui, envia ela para as pessoas que você acha que está precisando. E, de novo, eu e Joel trouxemos pontos de vistas baseados na Bíblia. E é lógico que nós estamos aqui e estamos prontos para o contraditório também. Se você tiver algo para nos ensinar, a alegria do nosso coração também é aprender, né, Joel? Sim, sem dúvida nenhuma, com certeza. Alegria estar com o irmão mais uma vez. Deus abençoe grandemente a tua vida, Joel. Os irmãos que não têm o Instagram do irmão Joel, eu vou deixar aqui salvo na capa da live. Aí vocês podem entrar aqui também e segue o irmão Joel lá, tá bom? O Instagram dele tem muita coisa interessante. O Joel tem colocado alguns questionamentos, algumas coisas importantes no story, nos posts, que tem me chamado muita atenção. Então, Deus abençoe grandemente a tua vida, Joel. Se eu fosse um judeu, eu ia dizer como Moisés e Arão, lá em Números capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. Shalom, Deus abençoe e te guarde. Deus levante sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti. Deus resplandeça sobre ti o teu rosto e te encha de muita paz. Mas como eu não sou judeu e estou debaixo da graça, eu vou dizer como Paulo, no capítulo 13 de 2 aos Coríntios, também no versículo 13, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Amém. Deus abençoe, Joel. Deus abençoe quem teve nessa live. Só para encerrar, eu queria deixar claro para todos que estão aqui. O orgulho, ele pode se vestir na forma da ignorância, como ele também pode adotar o conhecimento. Vigiemos, estejamos em Cristo Jesus com equilíbrio. O Senhor nos guardará do orgulho. Amém. Que o Espírito Santo nos guie. Deus abençoe, Joel. Tamo junto com a vida. Forte abraço. Deus. Bom final de semana para todos. Amém.